Fala, povo doce! Alguns não, né? Ó, nós aqui de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando perdido nesse vídeo aqui, você tem que assistir a primeira parte. Nós estamos na aula 8 de História do Brasil, nós estamos falando da presença dos holandeses aqui na América Portuguesa, mas tem um vídeo aí para trás, você tem que assistir ele, essa é a segunda parte. Parei aqui falando da invasão e da conquista, ou seja, se você chacoalhasse um holandês aí nessa época, ele ia cair um manual do bolso dele, escrito assim, motivos pelo qual invadiu o Brasil e o que fazer depois dessa invasão. E isso tem a ver com o negócio do açúcar. Tudo bem? O que nós falamos até agora foi da questão da presença dos europeus, além dos portugueses aqui, a França e a Holanda. Falamos da questão da União Ibérica, né, de toda aquela treta que aconteceu lá e unificou a coroa na cabeça do Filipe II, Habsburgo, espanhol. E falamos agora anteriormente falamos aqui da competição internacional. Agora, deixa eu falar um resuminho, né? A competição internacional, ou seja, essa disputa pelo mercado internacional, a mão de obra, o açúcar, a venda, o comércio e tal, a Espanha proibindo, né, os holandeses de fazer negócios aqui com o Brasil, que eles estavam acostumados a se envolver no negócio do açúcar no Nordeste. Falei da questão do Tratado de Tordesilhas, uma companhia é montada para tomar conta desse processo, lá na Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais, e por aí vai. E aí, por último, eu tinha falado da invasão, né, da conquista, na verdade, depois da invasão do Nordeste brasileiro. Tá? Todo esse pedaço aqui agora está na mão dos holandeses. Agora, a gente vai ver, um quinto passo aqui, como que os holandeses faziam essa administração. O que tem de novo nisso, né? O centro administrativo dessa posse holandesa é ali em Recife e Olinda. Tá? Essas duas cidades são... Olinda, historicamente, hoje, Recife é mais importante, né, economicamente, com tamanho e tal, e é a capital de Pernambuco. Recife é mais importante do que Olinda, mas historicamente, durante muito tempo, Olinda foi o lugar mais importante. Né? Então o centro administrativo holandês está ali. Pernambuco, Recife e Olinda. A capitania de Pernambuco era a região com o maior número de engenhos, né? Chegou a ter 350 engenhos de açúcar funcionando nessa região. Bom, só Pernambuco tinha 130, 350 eu estou falando ali no geral, né? Você tem ali nessa administração holandesa um primeiro ponto que é importante. É preciso patrocinar uma reconstrução. César, reconstrução do quê? Mano, os caras invadiram, teve guerra, algumas fazendas foram saqueadas, você tem coisas que são destruídas, a economia é desarticulada. Teve gente que não aceitou domínio, lutou, fugiu, foi para o interior. Então você precisa reconstruir a região. Você invadiu para dominar e produzir açúcar, só que você chegou fazendo um estrago. Agora você tem que reconstruir. Essa Companhia das Índias Ocidentais, ela já sabia desse processo, já veio com bala na agulha para poder emprestar dinheiro para a galera reconstruir ou mesmo reformar e modernizar os seus engenhos. A ideia não é sair tomando engenho de todo mundo, a ideia é fazer as parcerias que tem que ser feitas. Então você vai emprestar um dinheiro para o camarada ali, para um senhor de engenho, para ele reconstruir, reformar ou modernizar o seu engenho, para produzir mais. E aí nisso você tem vantagem nesse negócio e depois recebe esse dinheiro com juros. Detalhe, os empréstimos normalmente eram feitos para vencer, para começar a ser pagos, tinha uma carência. Eles seriam pagos depois de 10 anos. Então guarda essa informação que daqui a pouco isso vai ser importante para a gente. Então, na própria administração da região, várias obras são feitas, vários canais, algumas ruas vão ser pavimentadas, pontes são construídas, algumas escolas. É verdade também que, assim, como a Holanda estava vivendo o seu renascimento humano e cultural e tinha uma mentalidade protestante e não católica, né, muitas novidades vêm para a colônia nesse momento, né, com artistas, com representação de mundo, com conhecimento, toda essa mentalidade vem parar, de certa forma, ali no Nordeste brasileiro. Um dos exemplos disso, né, é a liberdade religiosa que foi dada na região. Você tem a primeira sinagoga do Brasil lá em Recife, que é essa aqui, ó. Que a foto tá horrível aqui, porque foi eu mesmo que tirei. Mas é a primeira sinagoga do Brasil, do século XVII. Então você tem ali uma certa tolerância. Aqueles judeus que eram obrigados a se converter ao cristianismo e eram tratados pela coroa portuguesa como cristãos novos, né? Com os holandeses tinha uma certa liberdade religiosa. Então você tinha uma administração de conciliação, ó, presta o dinheiro, reconstrói, faz obra, na verdade o que eles querem é um açúcar, né? E para isso precisa de uma política
conciliatória. O grande nome dessa política conciliatória, dessas obras, dessas inovações da administração holandesa, é esse camarada aqui, com esse cabelo lindo, maravilhoso. Acho que o meu tá parecido com esse. Por isso que eu só tô de boné. O Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau, ele vem para o Brasil em 1637, fica aqui, o governo dele dura até 1644, e é na mão dele que essa administração vai fluir, né? Dizem que ele foi, né? Tá comentado isso, né? Mas ele tem uma boa administração na região. Essa política conciliatória ele soube fazer bem durante esses quase 8 anos que ele teve aqui. Havia uma tolerância maior, uma liberdade maior, mas assim, toma cuidado também, porque tipo, nossa, pô, os holandeses, né, outra mentalidade, outro mundo. É daí que vem a história de, pô, seria melhor ser colonizado por eles. Mas os caras mantiveram a escravidão. Eles iam comprar os escravos lá e traziam os escravos para trabalhar aqui, e tudo continuou funcionando do mesmo jeito, com os mesmos maus tratos e tudo mais, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado também para não levar lá em cima essa administração, essa visão de mundo, porque faz parte do momento, daquele mundo do século XVII, né, do sistema colonial que está vigorando, do mercantilismo ali, ou desse início do liberalismo já no mundo protestante lá da Europa, vivenciado aqui pelos holandeses. A ideia aqui é a grana, mano, é a economia que tá rolando, né? Mas você tem uma pincelada cultural diferente. Os holandeses, na boa, me desculpem os portugueses aí, a história, mas os holandeses são mais cuidadosos na hora de compor a ordem da cidade. A cidade do Maurício, que é Recife, vai ser uma cidade que vai ser planejada, ela começa como uma cidade planejada e tal. Então você tem um cuidado maior nessa urbanização, até porque estão administrando aquilo como se fosse um negócio. Não que seja bom sempre administrar, principalmente a coisa pública, como se fosse um negócio, mas não é o caso aqui, não é a discussão. Mas a administração holandesa tem essas particularidades, né? Ou seja, é uma administração que está mais próxima da ciência, dos conhecimentos que estão sendo produzidos na Europa a partir de artistas e renascentistas e tal. Aqui você tem vários artistas, né? 3 mais famosos. Você tem o Frans Post, que vai retratar muito telas como essa, né, na região. Você tem o Albert Eckhout e você tem o Zacarias, né? O Zacarias Wagner, né? Você tem 3 grandes artistas, o Zacarias eu não pus nenhum, mas olha a qualidade, olha isso aqui. Que fantástico, isso aqui é do Frans Post também. Então, você tem vários artistas na região. Na verdade, a ideia é o seguinte, como na época você não tem máquina fotográfica e tal, era uma tática também, funcionava como uma estratégia dos holandeses nesse projeto, ó, mandaram uma empresa para invadir um lugar e administrar. Então tem uma estratégia, tem um projeto rolando nisso. Esse projeto consiste no seguinte, você retrata o lugar, olha a quantidade de detalhes que tem. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mudar a tela porque tem uma maior. Mas ó, isso aqui já é fruto do Renascimento, né? Mas olha a quantidade de detalhes que tem numa imagem como essa, numa pintura como essa. Aqui o engenho funcionando, ó. Você tem aqui a mão de obra, né? Você tem a arquitetura, a organização da administração, a vegetação, a natureza, o relevo do lugar. Então assim, ao retratar o lugar, você conhecendo o lugar, retratando o lugar, você ajuda na dominação. Né? Era uma forma de conhecer e dominar também, era uma estratégia dos holandeses isso. Né? Eles estão usando a arte para isso nesse momento. E aí tem uma questão que é interessante, ó, e o outro, ó, ou é a mesma? Não, é outra. E ó, sempre tem o cotidiano sendo representado, como que é feito o negócio. Imagina essa imagem chegando depois na Europa. E aí a galera consegue ver como é que é o negócio, né? Ou pelo menos tem uma boa noção disso. Bom, eu ainda tô no 5, tá? Eu ainda tô nesse aqui, ó, que é a administração holandesa. Só mudei a tela aqui pra gente ver alguns detalhes. Uma coisa interessante é isso aqui, ó. Esse aqui é o Albert Eckhout também. Você tem uma representação assim, de um indígena, e uma representação assim. Reparem no detalhe, tô deixando as imagens. Ela tá com um pedaço de alguém na mão aqui, ó. Tem um pedaço de a mão ali para comer depois do caminho, um lanchinho, tipo um clube social. Um cesto ali com um pé ali coisado, enfiado ali, pelada, né? Pelo menos menos vestido que esses aqui. Agora, quando você olha esses aqui, pô, parece um índio grego, né? Tô zoando.
desculpa, parece um índio grego, né? Mas é verdade. Porque assim, tá mais para uma representação europeia do que ameríndia, né? Mas a ideia de, ó, esse aqui já tá usando um instrumento ali, né? Esse aqui parece um cara mais civilizado, parece mais amistoso. Esses eram os tupis. Os tupis, porque assim, os holandeses conseguiram aliança com alguns grupos e com outros não. Os tapuia, que não teve aliança, era representado assim, ó, os caras comem criança, olha lá o pé do neném ali no cesto. E os tupi, que são os nossos amigos? Ah, os tupi é um francês, é um grego, tá ali no Mediterrâneo, né? Aí, ó, a mandioca. Oh, saudade da mandioca. Saudade da mandioca. Ai, eu tô bem, tô tranquilo, viu? Então, voltando aqui, perdeu o foco agora, perdi. A ideia aqui dessa representação diz muito também sobre as alianças que eram feitas aqui, não só pelos holandeses, os portugueses também fizeram isso, né, em dados momentos. Então, isso reflete, é uma manifestação artística que reflete uma condição de aliança ali. Os tapuias não são aliados, né, e os tupis, sim, são aliados. Tudo bem? Tem um outro detalhe também, que é o seguinte, vocês vão encontrar algumas representações de negros sendo representados também. Nesse momento aqui tem muitas fugas dos escravos, é nesse momento aí que a galera vai para... Muita gente vai ali para formar Palmares, né, depois. Aliás, no dia 13 de maio eu vou fazer um vídeo especial sobre Palmares aí para vocês, vou postar um aprofundamento aí sobre essa questão do 13 de maio, 20 de novembro, se tem que falar preto, negro, qual que é o certo, qual que é errado, o que tem a ver, tudo isso. Só um detalhe aí, eu posto para vocês mais para frente. Tudo bem? Então vamos lá para o sexto ponto, que é a expulsão. Tá acabando já, tá? A expulsão dos holandeses. Deixa eu ver se não ficou nada aqui para trás. Parará, parará. Pô, também faço uma letra, ó, Faustão total, né, mano? Economizar papel, né? Bom, a questão da expulsão dos holandeses é assim, é um processo. Ela começa, como diria o Boris Fausto, fazer água, né? A presença dos holandeses ali vai indo, né? Desde o começo da invasão, sempre houve resistência. Sempre. Os lusos brasileiros, não posso falar brasileiro, né? Mas os lusos brasileiros, não posso falar brasileiro ainda, só no século XIX, eles adotavam táticas contra os holandeses, táticas de emboscadas, táticas de indígenas e tal, né? Então você sempre tem uma insatisfação da presença dos holandeses ali por uma parte da população que está no Nordeste, principalmente no interior. O que vai acontecer agora com a expulsão deles, o que justifica a expulsão dos holandeses, definitivamente em 1654, é uma somatória de fatores. Então vamos somando aí. Já existia uma resistência permanente contra os holandeses, certo? Você tem uma crise do açúcar no mercado mundial, por conta de algumas guerras na Europa, a instabilidade da coroa portuguesa sendo restaurada em 1640 com a restauração deles lá com a dinastia Bragança. Então você tem uma instabilidade também no mercado do açúcar. Outra coisa é que o Maurício de Nassau, que era o cara da conciliação ali, ele briga com a Companhia das Índias Ocidentais, que quer pressionar mais, né, o Nordeste, e parece que o Maurício de Nassau não concorda com essa política, então ele pega o boné e vai embora em 1644, é a partir dali que o negócio começa a zoar. Porque tinha uma galera que estava aceitando, mas aí fala, agora o Nassau foi embora, aí não vai dar certo. Com o Nassau indo embora, não é que tinha um apego pessoal por ele, mas muda a política. A Companhia das Índias Ocidentais começa a cobrar aqueles empréstimos que eu tinha falado para vocês. E isso até com muita violência, matando pessoas, perseguindo pessoas. Então vem e desce o sarrafo na galera. Então vai ficando pesada a situação ali. Vai somando todos esses fatores, né? Os senhores de engenho da região começam a perceber o seguinte: não está muito legal a situação. E se eu ajudar nessa expulsão dos holandeses, porque agora Portugal já retomou a coroa e desde 40 está fazendo pressão, está em guerra com a Holanda para expulsar eles daqui, um fazendeiro brasileiro, um senhor de engenho, pensa o seguinte, ó, já voltou a coroa portuguesa. Se eu ficar do lado dos portugueses agora, entrar nessa aliança de expulsão dos holandeses, o meu engenho foi reformado, está bem na fita, e a minha dívida vai embora com os holandeses. Então, se pá, eu vou ajudar nesse processo. E aí tem uma série de fazendeiros e pessoas importantes ali na região que começam a engrossar o caldo aí contra os holandeses, né? E aí algumas batalhas começam a acontecer, alguns confrontos aí entre eles, né? Ou seja, os holandeses eles vão perdendo apoio por essa somatória de fatores lá na região.
A pressão portuguesa, lógico, é muito forte. Portugal não quer perder o principal polo produtor de açúcar do mundo, que é o Nordeste. Então Portugal está batendo firme. E o que segurava os holandeses aqui poderia ser a aliança local que eles tinham, né, com os engenhos, né, e os donos dos engenhos. Eles começam a perder esse apoio. E aí eles perdem o apoio interno e estão pressionados externamente. Não vai dar certo, eles vão ter que sair. Uma das batalhas, várias batalhas acontecem, né? Mas uma guerra importante, essa guerra contra os holandeses, ela vai de 45 até 54. Guerra constante contra eles. Mas tem duas batalhas que são importantes. Em 1648, você tem a Batalha dos Guararapes. Essa aqui foi uma foto tirada lá no dia. Essa aqui é uma tela do Vitor Meirelles, de 1879, se eu não me engano. A Batalha dos Guararapes, ela tem uma simbologia muito grande. São duas batalhas, uma em 1648, uma em 1649. Numa região estratégica. Guararape na língua indígena significa tipo bater tambor, sabe? Barulho de tambor de guerra. E a Batalha dos Guararapes significa um ponto importante, que foi quando a população local, os luso-brasileiros, indígenas, alguns mestiços, donos de engenho, tal, a galera se juntou ali para poder expulsar os holandeses. E nessas batalhas foram vitórias importantes lá na região. Era um ponto estratégico ali em Recife, né? Tem lá até hoje, diz que daqui a pouco eu vou falar da questão do exército, mas tem ali o Campo dos Guararapes, é um museu a céu aberto, está lá até hoje essa história dos Guararapes. Entra para a história, né, na memória oficial, aí, como a primeira vez que o povo da colônia que se juntou, foi a primeira vez que teve um sentimento aí de unidade, né, um sentimento genuíno colonial contra alguém de fora e tal. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso, mas ela entra na história, sim. E eu falei para vocês que o exército holandês é mercenário, né? E tinha aquelas táticas europeias de guerra, aquelas carapaça, bastante armadura, né, e tal, uma guerra pesada, né? E os lusos brasileiros tinham uma tática mais leve, né? Aprenderam ali com os indígenas, as emboscadas, arco e flecha, mosquete, armas mais leves, né? Chinelo, mamona, pedaço de pau, né? Zarabatana. Então era um grupo mais flexível, vamos dizer assim, na arte da batalha, se é que a gente pode falar desse jeito. O fato é que acontece assim, ó, a Batalha dos Guararapes, ela entra para a memória nacional por conta de ser essa primeira iniciativa da colônia, do que viria a ser o Brasil, contra um inimigo externo, né? Então, como se tivesse dado unidade no povo. Calma também que não é tão assim, não, né? Daqui a pouco eu acerto com vocês esse ponto aí no raciocínio final aqui. Tudo bem? Agora vamos lá para alguns resultados, tá? Práticos aí desse processo. Os holandeses saíram em 1654, definitivamente, né? Várias derrotas importantes a partir de Guararapes, mas em 1684 eles estão fora. Sobre o imaginário é o seguinte, questão da memória. Guararapes, essa Batalha dos Guararapes, até hoje, o dia 19 de fevereiro, é o dia do Exército. E se você for lá no Recife, você vai ver esse lugar dos Guararapes e tal, tem um comando do Exército lá, aqui nasceu o Exército Brasileiro, né? Foi a primeira vez que uma força foi montada e juntou o povo e tal. Então você tem uma memória construída como se Guararape fosse, tipo assim, a construção do nosso exército, né? Deu origem ao nosso exército, né? Tem uma história aqui, mas eu não vou contar, não, senão vai perder muito tempo. Que aconteceu comigo, mas enfim, não importa. Sobre os Guararapes. E eu perdi mais tempo no contando do que contando. Mas enfim, vamos lá, senão o vídeo não vai terminar. O imaginário é o seguinte. César, o que tem a ver o dia do Exército com isso? Presta atenção. Esse dia do Exército, ele entra oficialmente em 1994, no processo ali de redemocratização, Constituição de 88, anos 90 e tal. E o Exército Brasileiro precisa de uma data importante que não esteja necessariamente muito ligada a uma questão política muito forte. Tipo assim, não dá pra ser o dia do Exército o dia do golpe da República, lá do 15 de novembro de 1889. É meio polêmica essa história nos anos 90. Tá todo mundo falando de democracia. A galera ia apontar o dedo pro Exército e falar, não, esse dia teve um golpe, você não pode falar disso e tal. E aí alguém então a ideia fala, então vamos construir a ideia aqui de Guararapes, porque é um evento que está longe, lá no Brasil Colônia, e foi a primeira vez que a gente se juntou para combater, para defender o nosso território. Então tem um imaginário, tem uma memória oficial em torno disso, né? Eu que estou vacinado, vocês que estão vacinados, a gente não cai muito nessa, tipo, Guararapes foi um evento histórico e tal. Era uma briga local ali, nem existia a ideia de brasileiro na época, né? Mas que o pessoal se juntou e tal, por interesses diversos e por motivos diversos,
expulsaram os holandeses daqui, é fato, mas que isso é a origem do exército brasileiro, se tiver algum militar me ouvindo aí, é verdade, tá? Mas nós estamos estudando aqui, tem uma construção aí em torno disso, poderia ser outro evento, mas o Ararape foi escolhido para ser esse dia aí tão importante, então, como a fundação de uma ideia de nacionalidade e tudo. Beleza, é uma construção que vem depois, não tem a ver com o momento aqui, mas eu precisava falar disso para vocês. Então você tem um imaginário importante aí, principalmente com essa expulsão dos holandeses. Segundo, quem ajuda na expulsão dos holandeses já é um parceiro nosso que está chegando no rolê de novo aí, a Inglaterra. Chegando de novo não, né? Presta atenção, a partir de agora vocês vão perceber que a Inglaterra vai aparecer muito na história do Brasil. A gente vai ter sempre aí a Inglaterra como um amigo, um parceiro, tal, tal. Fica de olho na Inglaterra. As relações com a Inglaterra mudam nesse momento. A Inglaterra dá apoio para Portugal retomar o Nordeste. Só que retomar o Nordeste custa dinheiro. E aí, não vamos esquecer, tá achando que os portugueses vão chegar e falar: ei, gente, aí, ó, nossa, bem melhor ser colônia nossa, né? Que nada, colônia é colônia. Então, a coroa portuguesa, assim que retoma o Nordeste, fala: galera, beleza, agora vai pesar a mão em todo mundo aí, porque a gente tem que pagar a conta da Reconquista. Portugal tá endividado, o negócio do açúcar tá ruim, e a gente sabe que quem paga a conta é sempre quem? O lado mais fraco. Então, Portugal começa a apertar o cerco na colônia, fazer um arroxo cada vez mais forte. Não tinha encontrado ouro aqui ainda, mas daqui a pouco vai encontrar. Mas assim, Portugal está pressionando, cobrando mais, querendo mais produção, cobrando mais impostos dessa relação com a colônia. Então a relação não está muito boa aqui. Outro ponto, né? Até porque, só um detalhe ainda do arroxo, em 1661, se eu não me engano, teve que fazer um tratado lá, acho que é Tratado de Haia, não lembro de cabeça qualquer, que Portugal foi condenado a pagar uma indenização para os holandeses por eles terem saído daqui. Os holandeses receberam ainda uma grana. E aí a coroa portuguesa, não, quem vai pagar isso vai ser o Brasil, né? E aí a gente fica com essa nas costas também. Outra coisa que você tem os holandeses, eles saem do Brasil, eles não vão embora. Eles vão subindo aqui, não tem a Guiana Francesa aí em cima? Eles vão para o Caribe, eles vão pegar outros territórios tropicais aqui para produzir açúcar. Porque estando no Brasil, eles viram como é que fazia o açúcar. Eles olharam todo o processo, como é que faz, mão de obra. Eles aprenderam de vez o negócio do açúcar. Então eles vêm produzir açúcar também. Resultado disso, o Brasil perde o monopólio do açúcar. Agora vai ter um concorrente ali. Eles vão produzir açúcar no Caribe. E tem uma dificuldade também, porque os holandeses saíram do Brasil, mas eles estão controlando várias rotas de escravos lá, da venda de escravos ainda na África. Então esse acordo que vem lá na frente é até para devolver Angola também, porque um dos problemas era esse. Devolveram o Brasil, mas continuaram dominando territórios na África. Então com os acordos lá na frente eles começam a devolver. E por último aqui tem a questão territorial, ou seja, durante esse de 1580 a 1540, o Tratado de Tordesilhas não valeu, tava tudo da Espanha, entendeu? E aí na próxima aula a gente vai ver que há nesse período, né, vai entrando no território. E aí agora vai ter que definir. A questão territorial é o seguinte: durante esse período da União Ibérica e as invasões holandesas, o que era a colônia América Portuguesa foi muito além do Tratado de Tordesilhas. Tanto é que o Brasil é do tamanho que é hoje. A gente vai ter que contar essa história lá para frente. Então presta atenção, porque esse cenário internacional, somado com tudo isso que eu estou falando hoje, vai interferir no tamanho e nas nossas fronteiras daqui a pouco na história. Tudo bem? Antes de eu terminar, aqui nós não estamos encontrando, então eu tenho que dar as informações por aqui, né? Dá uma pesquisada aí, eu coloquei um link para vocês e pus essa imagem aqui também. Um infográfico aqui contando a história. Quando os holandeses começaram a ser pressionados ali e queriam cobrar as dívidas e tal, eles foram bem violentos no Nordeste, especificamente em algumas regiões do Rio Grande do Norte hoje. E aí, em 2017, teve um processo de canonização de 30 padres da região que foram mártires ali dos holandeses. Foram massacrados, né? Centenas de pessoas foram mortas ali e esses religiosos protegeram as pessoas e tal, e depois alguns milagres foram atribuídos a eles. Então tem essa história aí da canonização de 30 padres no Nordeste brasileiro, que tem a ver com a história do Brasil colonial, que tem a ver com essa presença dos holandeses lá, tá? Tô só citando aqui para você ler a matéria e pesquisar sobre isso para ficar ninjão no processo aí, tá bom? Fizemos aqui então 6 passos, né? Ou 7, perdão. Desde a presença de outros países até a questão da União Ibérica, a ideia da competição internacional entre essas nações, a invasão e a conquista do Nordeste pelos holandeses, as particularidades da administração holandesa,
o processo da expulsão dos holandeses, né? E por último alguns resultados. Entre esses resultados que eu apresentei, a questão do imaginário ali, da ideia de Guararapes como fundador de uma ideia de pertencimento, de nacionalidade brasileira e tal, e tem que tomar algum cuidado com essa história. Beleza? Para não deixar de responder, né, aquela questão do começo da aula, tô estourado aí no tempo, mas vamos lá. O Boris Fausto, ó, Boris Fausto, História do Brasil. Se você não quiser esse volume aqui, né, que é maior e tal, tem um que ele fez para quem está no vestibular mesmo e tal, revisado e tudo, e mais conciso. Chama História Concisa do Brasil. Tá? É um daqueles livros que é um manualzão de História do Brasil. Não tem de tudo, mas tem um geralzão, assim, né, de toda a nossa história. Aqui, no capítulo que ele fala, na parte que ele fala das invasões holandesas, ele diz o seguinte: as invasões holandesas que ocorreram no século XVII foram o maior conflito político-militar da colônia. Essa fita aí que nós contamos hoje. Embora concentrados no Nordeste, elas não se resumiram a um simples episódio regional. Ao contrário, fizeram parte de um quadro das relações internacionais entre os países europeus, revelando a dimensão da luta pelo controle do açúcar e das fontes de suprimento de escravos. Invadir a África também, né? Aí ele fala assim, ó, a resistência às invasões representou um grande esforço financeiro, militar, com base em recursos não só externos, né, de Portugal, por exemplo, como locais, como dos próprios colonos. Foi um indício das possibilidades de ação autônoma da gente da colônia. É verdade, teve uma autonomia, uma união entre o pessoal da colônia para ajudar nessa resistir à invasão e expulsar os holandeses, né? Embora estivesse ainda longe da existência de uma identidade separada da metrópole. Aquela ideia de, ali nasceu o Brasil e tal, né? Como diz o historiador Evaldo Cabral de Melo, a guerra foi uma luta pelo açúcar e, sobretudo, em seu último período, sustentada pelo açúcar, através dos impostos cobrados pela coroa. E naquela pergunta que eu falei para vocês, segura esses 2 minutos de desespero que você tem, se teria sido diferente, né? Tem uma parte aqui que ele cita isso também. Se fôssemos colonizados pelos holandeses ou pelos franceses e tal. Ele diz assim, ó, uma pergunta que sempre surge quando se estuda a presença holandesa no Brasil é a seguinte: o destino do país seria diferente se tivesse ficado, né, nas mãos dos holandeses e não na mão de Portugal? Você pensou nisso? É uma pena a gente estar de costa, por exemplo, aqui. Eu acho uma pena a gente não falar espanhol, né? Mas, enfim, se não existe em história. Essa história é contrafactual. Se fosse fulano e tal. Aí ele tenta uma resposta, que ele fala assim, ó, não há uma resposta segura para essa questão. É o melhor jeito de se responder uma coisa, né? Pois ela envolve uma conjectura, uma possibilidade que não se tornou real. História contrafactual. E se o Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? E se e tal. É só um exemplo, tá? Não é o Hitler aqui na colônia, não. Eita! Quando se compara o governo de Nassau com a rudeza, né, lusa, meio lambão, bem porco mesmo. A verdade é bem porco mesmo. Porco. Fazer o quê? Porco. Porquice na colonização aqui. E a natureza, muitas vezes predatória da colonização também portuguesa, a resposta parece ser positiva. Mas convém lembrar que Nassau representava apenas uma tendência. É verdade que o Maurício de Nassau era um ponto fora da curva também. Porque a hora que veio os holandeses sem ser o Nassau, os caras meteram o louco e mataram os padres que viraram santo. Aí, fala as coisas certas, não pode falar desse jeito que soa estranho. Apenas uma tendência. E a Companhia das Índias Ocidentais, outra. Né? Tanto é que a hora que eles eram cobrados, desceram o porrete na galera. Mas próxima do estilo de empreendimento colonial português, ou seja, estava mais perto daquilo que eram os portugueses. Então parece que o ponto fora da curva aqui realmente foi o Nassau, né? Aí ele fala que, vista a questão sobre esse ângulo, e quando se constata o que aconteceu nas colônias holandesas nas Antilhas, aí ele fala que não é bem assim, né? A colonização dependeu menos da nacionalidade do colonizador e mais do tipo de colonização que foi implantada. Os ingleses, por exemplo, estabeleceram colônias bem diversas nos Estados Unidos e na Jamaica, né? E na mão dos portugueses ou dos holandeses
com matizes certamente diversos, o Brasil teria mantido a mesma condição de uma colônia explorada na íntegra pelo sistema colonial. Ou seja, a ideia não é quem está te colonizando, a ideia é que você está sendo colonizado. Se fosse assim, mas seria melhor pelos holandeses por conta da mentalidade. Pô, o Suriname, e aí? Né? Eu falei dos holandeses, aquela hora da Guiana, não tem nada a ver, é o Suriname, lá atrás. Você deve ter pensado que eu falei errado e é verdade. Quando eles subiram para o Caribe, né, tem o Suriname ali e tal. Os franceses que foram para a Guiana Francesa. Então, tipo assim, tem o Suriname, tem vários outros países aí que foram colonizados por França, por Inglaterra e por Holanda, que continuou na mesma situação de bosta, de colônia. O ruim é ser colonizado, não importa por quem, tá? Então não daria diferença. Vamos ficar com o rolê que a gente tem, que é o que dá certo pra gente, beleza? Espero que a gente tenha compreendido melhor, então, os significados dessas relações históricas entre as nações, né? E a América Portuguesa e as transformações aqui do Brasil colonial. As imagens estão lá para vocês no material. Essa foi a aula 8, Brasil, a presença holandesa e o açúcar no Brasil colonial. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, fui!